A mineradora Jindal parou de extrair carvão mineral em Tete e deve despedir 250 trabalhadores. Em causa está a baixa do preço do produto no mercado internacional. O presidente da República foi esta quinta-feira ao distrito de Marara, em Tete, inteirar-se de algo que já foi largamente anunciado pelas mineradoras. A indiana Jindal iniciou com as operações de exploração do carvão mineral em 2013. 3 anos depois, o que era uma grande perspectiva de negócio virou um pesadelo. É que o preço deste recurso energético tem vindo a registrar uma queda livre no mercado internacional. O carvão coque, por exemplo, chegou a custar $280 por tonelada, mas agora o preço não foge muito dos $120 a tonelada. O carvão térmico já esteve nos $180 a tonelada, só que atualmente é vendido a mais de $50 a mesma quantidade. Como consequência, a Jindal, por exemplo, parou a extração do carvão e viu-se obrigada a despedir 250 trabalhadores. Essa indústria está a enfrentar algumas dificuldades relacionadas com a queda vertiginosa de preços nos últimos anos, a partir de 2010, 2011, até agora em 2015, 2016. E praticamente a Jindal está neste momento paralisada na mina, mas continua a processar um carvão que tinha sido extraído antes dessa paralisação. A baixa do preço do carvão mineral deve-se à grande oferta e pouca procura nos principais mercados, nomeadamente a China e a Índia. Eles reduziram a produção. Se reduziram a produção, precisam menos. Reduziram a produção por quê? Porque a economia deles também está a ajustar. Veja que os chineses estão com fortes problemas ambientais. Cidades poluídas, e um dos setores poluidores de facto é o carvão. Então a demanda, aquilo que se chama a procura internacional, caiu. Tendo caído, mantendo a mesma oferta, os preços caem. De alguns anos para cá, o governo fala de projetos de construção de centrais térmicas, de produção de energia elétrica a partir do carvão mineral, mas até aqui nada foi feito no terreno. Por agora pode ser difícil de indicar quando é que há de começar a implementação de um dos projetos, porque a maior parte deles estão sendo avaliados, incluindo um projeto recentemente submetido para a própria Jindal, que está a ser avaliado. Só a Jindal opera numa área de mais de 17 mil hectares, tendo uma licença de exploração de 25 anos. O Ministério do Interior promete investigar a alegada existência de novos corpos abandonados nas províncias de Sofala e Zambésia. A informação foi avançada hoje pelo Vice-Ministro do Interior, que falava após uma audição na Assembleia da República. Foi durante a audição na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade que José dos Santos Coimbra disse ter tomado conhecimento sobre os novos corpos. Sem dados concretos sobre o caso, o vice-ministro garante que a polícia vai investigar. Tivemos informações dos ilustres deputados de que em Mucuba foram encontrados corpos sem vida. Em Nhadué, sobre o rio, a ponte sobre o rio Nhadué, em Gorongosa, também foram encontrados corpos sem vida e nós dissemos, como Ministério do Interior, vamos averiguar se esta informação é verídica ou não. José dos Santos Coimbra esteve no Parlamento a ser ouvido sobre as alegadas valas comuns em Sofala e Manica, no âmbito das investigações que a primeira Comissão Parlamentar está a realizar. Durante a audição, Coimbra reafirmou que a polícia não encontrou nenhuma vala comum e acrescenta que houve engano no número de corpos encontrados em Macossa. Deslocou-se ao terreno e acredito de que pelo stress, pelo trauma e das condições em que os corpos foram encontrados, trouxeram esse número de 13. Mas quando se foi fazer o exame forense, neste caso, para a recolha de material biológico das vítimas, chegou-se à conclusão de que eram 11 corpos. Esta sexta-feira, a primeira Comissão Parlamentar vai ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre as alegadas valas comuns.
O ministro do Interior, Basílio Monteiro, diz que os crimes violentos que resultaram na morte de diversas personalidades estão a ser investigados pela polícia. O registro da ocorrência que atingiu o professor Macuano, 2 dias antes tivemos também uma ocorrência que atingiu um jornalista da TVM, é de veras preocupante, mas pode crer, pode ter a máxima segurança que não há envolvimento do Estado nessas ações. Não se pode justificar o envolvimento do Estado. A primeira obrigação do Estado é proteger as pessoas. O ministro promete uma resposta eficaz aos casos da criminalidade violenta que assola o país, mas pediu paciência aos moçambicanos. Esclarecer um crime cometido por pessoas desconhecidas é algo bastante delicado, mas não há processo apagado porque os autores foram desconhecidos. Vamos deixar a polícia trabalhar com serenidade, a contar com a colaboração de todas as sensibilidades, de todos os segmentos. Acreditamos que a polícia em algum momento há de trazer resultados, mas não convirá expormos a polícia a uma pressão. O conhecimento que tenho é que todos os assuntos cometidos, com gravidade, com bastante dramatismo, têm processos lavrados e há pessoas que estão a trabalhar dia e noite a perseguir todas as pistas que nos podem levar à localização dos bandidos. O ministro falava na província de Tete, onde integra a visita do presidente da República, Filipe Nyusi. Já o Procurador-Geral Adjunto, Taibo Mukobora, diz que grandes crimes exigem grandes investigações. Mukobora também defende que a Procuradoria-Geral da República está a investigar os crimes. Os grandes crimes requerem grande trabalho. Significa grande investigação, significa um trabalho muito árduo no estudo, um trabalho muito árduo na análise, e tendo em conta que muitas vezes tem conexões regionais e internacionais, a complexidade aumenta ainda mais. O que estás a fazer pelas autoridades competentes é tudo isto. Analisar com toda a cuidado para que se encontrem elementos que possam, portanto, ajudar a melhor decidir. Compreendo que o cidadão quer resposta imediata, de já para já, mas é uma questão de paciência. O antigo Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, lançou hoje a sua primeira obra sobre a situação da justiça moçambicana. Chama-se O Rugido da Toga, lições do juiz Paulino. A obra retrata as fases atravessadas pela justiça moçambicana e lança o olhar sobre o atual contexto da justiça. Numa cerimónia que contou com a presença do antigo estadista moçambicano Armando Emílio Gabuza, entre outras figuras, coube a antiga ministra da Justiça e companheira de carreira de Augusto Paulino prefaciar a obra. Bem-vinda, Levi falou da postura e do papel de Augusto Paulino na condução do caso Cardoso e em seguida mergulhou pelos capítulos que compõem O Rugido da Toga, lições do juiz Augusto Paulino. Para muitos cidadãos, o primeiro contacto com as salas de audiência fez-se através das telas de televisão ao acompanharem o emblemático caso Cardoso, que tinha à frente o não menos emblemático juiz Paulino. Porém, pese o fato do juiz Paulino ser acima de tudo um juiz, a obra que temos pela frente demonstra outras facetas do seu percurso e da sua personalidade. Nela, podemos encontrar um homem que assume a sua cidadania de forma multifacetada, desde o estudante ao professor, ou melhor, do professor, sua primeira profissão, ao estudante de Direito. No seu discurso, de forma descontraída, Augusto Paulino recorreu a um leque de parábolas para caracterizar a obra que, para si, é um olhar sobre a máquina da justiça moçambicana nos seus diferentes momentos. Permitam-me que vos conte, neste momento, um pequeno episódio. Certo dia, ia ao campo e um cantineiro
me mandou parar insistentemente. Fiz-lhe a vontade parando. Pediu para que eu descesse do carro. Apesar da minha pressa, também obedeci. Pegou-me pelo braço e foi me mostrando a loja dele, dizendo: está a ver, boss, aqui a população não compra os meus produtos para a rotação que seria do meu desejo. Levo um mês a vender um saco de açúcar, levo 2 semanas a vender um saco de arroz. Sabão, só um bingo por dia. Caldo, consigo vender 10 a 12 pacotinhos por dia. E terminou dizendo: boss, estou a vender-lhe esta loja. Compra, boss. As pessoas daqui não compram. Até deixam produtos aqui e vão comprar na vila. Eu, como juiz, estava ainda no ativo, nem deu para explicar àquele conhecido cantoneiro que a lei não me permitia ser lojista. E, voltando então ao nosso cantineiro, vós sois os bosses. Compreis o livro. Muito obrigado. O primeiro volume do O Rugido da Toga, lições do juiz Augusto Paulino, é lançado sob a chancela da Alcance Editoras. Personalidades presentes no evento dizem que o livro é uma receita para o atual contexto da justiça. Estes esperam que, com o mesmo, surjam soluções para o problema da criminalidade que o país atravessa. O juiz Paulino é extremamente respeitado em Portugal, no Brasil, em Angola, em vários países do mundo. Tive a honra e o privilégio de saber esse aspecto. Pela apresentação, levo daqui a maior vontade de ler o mais rapidamente possível o livro. A expectativa é de que é uma obra de referência e felizmente que é o primeiro de vários outras edições e outros volumes que vão compor toda esta obra e esta memória. Traz a experiência e o saber, o conhecimento sobre a área jurídica e não só. E vai ser de grande serventia, não só para as magistraturas, os estudantes, os cultores do direito, mas também para os cidadãos que quiserem enriquecer o seu saber sobre esta área. É uma obra bem-vinda para a sociedade. Sabes, nós escrevemos muito pouco. Então, quando o autor, como o Paulino, escreve, é motivo para agradecermos por isso. Olhando para a figura do juiz Paulino, naturalmente que é um momento de partilha de muita da informação e conhecimentos que ele teve dentro do seu grande protagonismo na área da justiça em Moçambique. A justiça, em primeiro lugar, é sempre uma forma filosófica da vida, não é? Porque muitas vezes se confunde justiça e direito, não é? E legalidade. Não, a justiça vem da filosofia, que significa o que é justo. E o direito emana muitas vezes do poder, que muitas vezes faz leis em cima dos seus próprios interesses. A PRM na Beira convocou a imprensa na manhã de hoje para reagir ao caso de sequestro registrado ontem naquela cidade. A corporação diz que ainda não tem pistas dos presumíveis autores do sequestro e fala de 5 pessoas envolvidas. O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, em Sofala, convocou a imprensa na manhã desta quinta-feira para reagir ao caso de sequestro registrado na manhã de ontem na cidade da Beira. A polícia disse que ainda não tem pistas que possam conduzir à localização e detenção dos autores do rapto, mas garantiu que trabalhos investigativos estão em curso visando esclarecer o caso. A polícia acrescentou ainda que o menor raptado tem 9 anos e é neto do proprietário do estabelecimento comercial Multichan e não filho, tal como as nossas testemunhas tinham adiantado. Neste momento, dizer que a investigação, tanto os trabalhos de investigação visando o esclarecimento do crime, tanto já começaram
Esclarecimento esse que vai significar, que significa encontrar ou resgatar esta vítima, tanto este menor de 9 anos, com vida, e ainda encontrar os supostos autores para responsabilização. A polícia não avançou nenhum dado relacionado a um eventual pedido de resgate por parte dos raptores. Conforme disse, os trabalhos de investigação tanto estão a acontecer. O trabalho esse visa, de fato, esclarecer, que vai significar tanto encontrar ou resgatar tanto esta vítima com vida e encontrar tanto e neutralizar os supostos tanto autores para responsabilização. O governo da província de Nampula assegura que vai continuar a empenhar-se na expansão do programa de prevenção e controle do cancro do colo do útero e da mama para mais centros de saúde. As garantias foram dadas pelo governador da província de Nampula, Vítor Manuel Borges, assegurou a expansão das iniciativas Maternidade Modelo e o Programa de Prevenção e Controle do Cancro para mais unidades sanitárias. O governo da província de Nampula está empenhado na expansão anual dos 2 programas, acima referenciados, para mais unidades sanitárias, até que cada uma delas, com serviços de saúde reprodutiva, materna e neonatal, prestem cuidados humanizados e de necessária qualidade. Borges congratulou ainda o Programa Integrado de Saúde e Sobrevivência Materna e Infantil, financiado pela USAID, lançado na província de Nampula, com vista à redução da mortalidade materna e infantil. O drama de uma mãe morrer ao dar a vida a um novo ser deve merecer a nossa atenção para que, num futuro próximo, este cenário seja profundamente alterado. O governador da província reforçou apelos de coordenação, esforço e apoio entre diferentes intervenientes do projeto. E o Ministério da Saúde pretende melhorar o atendimento e medicação a mulheres e crianças como forma de reduzir a mortalidade materna e infantil no país. Nesta sala estão reunidos especialistas da área de saúde materno-infantil para discutir e melhorar um documento sobre 13 ferramentas que ajudam a salvar a vida de mulheres e crianças. As ferramentas abordam o atendimento e a medicação materno-infantil. Para a saúde materna foram escolhidos a oxitocina, o misoprostol, que serve para tratar a hemorragia pós-parto, que é uma das causas das mortes maternas, e também o sulfato de magnésio, que é um medicamento que é utilizado para tratar a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Saúde neonatal foram escolhidos antibióticos endovenosos para tratar a sepsis neonatal, que é uma das causas importantes da mortalidade neonatal. Foi escolhido também os corticoides, que, dado às mães, ajuda a prevenir a morte dos recém-nascidos muito prematuros. O objetivo final é produzir um manual que seja usado durante a formação de enfermeiros e médicos que lidam com a saúde materna, neonatal e infantil. Kits já foram avaliados, já foram elaborados. Agora é o momento de divulgar os kits para serem implementados nas IDF e depois já vamos fazer o complemento. Atualmente, em média, 4 mulheres morrem em cada 1000 nascimentos. As ferramentas são parte de estratégia global para a saúde das mulheres e crianças, lançada em 2010 pelas Nações Unidas. A inspeção do trabalho da província de Sofala acaba de detectar, dizia, a existência de 27 trabalhadores estrangeiros em situação ilegal. A existência de estrangeiros em situação ilegal na província de Sofala e o repatriamento de parte dos mesmos acaba de ser anunciado pelo governo de Sofala, de acordo com Elcio Kanda, porta-voz do governo de Sofala, que falava esta quinta-feira, à margem da 6ª sessão ordinária do governo, decorrem neste momento trâmites para o repatriamento dos outros 16 estrangeiros. Há uma orientação que também foi dada para se intensificar o trabalho que nós já tínhamos iniciado com a empresa Capital Food. Verifica-se que nesta empresa prevalecem situações, por exemplo, de racismo, e
que a medida imediata tomada pelo governo é a suspensão da direção desta empresa, para que de facto possam trazer gestores que respeitem acima de tudo os nacionais, porque nós, como donos da terra, não podemos permitir que os estrangeiros venham para aqui para humilhar os nossos compatriotas. O que nós pretendemos é que os estrangeiros venham trabalhar em Moçambique, em particular na província de Sofala, mas respeitando os nacionais, o que não está a acontecer na empresa Capital Food. Dentre os estrangeiros ilegais, existem os de nacionalidade chinesa, indiana, zimbabuiana, sul-africana e ugandesa. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Neste episódio, conheça um dos subúrbios mais carismáticos de Moçambique. Fundado por macuas da província de Nampula e reconhecido pelas personalidades que se destacaram ao nível artístico, político e desportivo. Acompanhe-nos nesta viagem a Mafalala, em Maputo, a da Europa. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes.
a reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Não perca no 6º episódio da série Gorongosa, Tesouro do Mundo, os rugidos voltaram. Gorongosa dá-nos a conhecer, em época das chuvas, a extraordinária beleza de um dos maiores ninhos de aves aquáticas da África. Ainda neste episódio, veja a emocionante procura pelas crias de leão desaparecidas desde o aparecimento de um novo leão no grupo. Este sábado, a não perder, aqui na STV. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Olhar as notícias. A população do distrito de Macate, na província de Manica, queixa-se de ataques constantes de crocodilos. De janeiro a esta parte, 3 pessoas da mesma família já foram alvos dos répteis. Crimes e feitiço à mistura. Luís Pedro Mugarire é acusado pela população do distrito de Macate, em Manica, de estar a orquestrar, por via da magia negra, a morte de populares no rio Musangadzi. Desde janeiro, 3 pessoas da mesma família perderam a vida, vítimas de ataques de crocodilos. Receando da fúria popular, Luís Mugarire decidiu abandonar a povoação. Foi para o comando distrital de Macate, onde Luís Pedro Mugarire se dirigiu a fim de obter proteção policial. Curiosamente, o indiciado foi encontrado com uma cabeça de crocodilo. Eu sou acusado por 3 pessoas mordidas de crocodilo no rio Musangadzi, sendo eu portador de crocodilo. Sim. Como é que morreram essas pessoas? A primeira foi mordida e perdeu a perna, que ela é minha cunhada, depois de divorciando com a minha esposa quando foi Santongeira. E a segunda foi em janeiro deste ano. Foi mordido e foi comido devidamente, apanhamos só 2 pernas e cabeça. Então, a terceira pessoa aconteceu no fim do abril, quando eu estava no central, em casa do meu irmão, numa terça-feira, à tardinha, foi mordido e eu recebo a informação numa quinta, e que é aí onde recebi os comunitários a busca de captura de mim, sendo alegado que sou o autor do crocodilo. A polícia distancia-se de qualquer investigação sobre o obscurantismo e diz que para este caso a sua missão é de defender o cidadão. Este cidadão que, por sinal, está sob a alçada da polícia, antecipadamente, de forma prévia, ameaçava estas pessoas mortas, consideradas vítimas, e, coincidentemente ou não, estas pessoas perdiam a vida de forma estranha, portanto, de forma suspeita. E
E, portanto, podemos aqui notar nos depoimentos dos populares que realmente há muita coincidência. Mas deixem-me frisar que nós vamos continuar a proteger este cidadão, porque o obscurantismo não serve de fundamento ou não justifica aquilo que foi o comportamento apresentado pelos populares. E quanto ao indiciado, este prefere mesmo esquecer o povoado de Chinete. As mudanças climáticas poderão estar a afetar a quantidade e qualidade do pescado no arquipélago das Quirimbas, em Cabo Delgado. Para fazer face à situação, foi lançado um programa de adaptação às mudanças climáticas naquela região. O arquipélago das Quirimbas já se ressente das mudanças climáticas, cujos efeitos estão a afetar o habitat das espécies, obrigando-as a emigrarem para zonas cada vez mais longe da costa, o que diminui as quantidades do pescado pelas comunidades. O impacto dessas mudanças climáticas na biodiversidade marinha tem afetado algumas das espécies. Por exemplo, o aumento da temperatura da água do mar faz com que algumas dessas espécies procurem habitats melhores, o que, de uma forma resumida, significa esse pescado que se adaptava a uma certa realidade migra para zonas muito mais longínquas que a costa. E isso significa não só o maior esforço para pescar, mas também mais recursos são necessários para aquele pescador de subsistência ter acesso a esse pescado. Para mitigar esses efeitos, a organização WWF Alemanha disponibilizou $300 mil para um programa de conservação da biodiversidade marinha e costeira no arquipélago das Quirimbas, que foi apresentado esta quarta-feira na ilha do Ibo. Este programa visa a preparar as comunidades locais, principalmente as comunidades que dependem do recurso pesqueiro, para que se adaptem às mudanças climáticas que já são uma realidade e que está a ter um impacto negativo nas pescarias e na sobrevivência dessas comunidades. O programa foi apresentado na celebração do Dia da Área Nacional de Conservação, onde houve várias atividades culturais, desportivas e recreativas. Muito bem, vamos agora olhar a atualidade desportiva. O Desportivo do Niassa faltou ontem ao jogo com o Ferroviário de Maputo, inserido na 11ª jornada do Moçambola 2016. Os jogadores pautaram pela ausência em protesto contra 3 meses sem salário. É um caso que irá fazer correr muita tinta. Público presente nas bancadas do Estádio Municipal de Lixinga, Ferroviário de Maputo e a equipa de arbitragem nas 4 linhas, assim como o delegado do jogo. Tudo preparado para mais um jogo da 11ª jornada do Moçambola entre o Desportivo do Niassa e o Ferroviário de Maputo. Mas, para o espanto de todos, o anfitrião, neste caso o Desportivo do Niassa, não se fez ao campo, o que inviabilizou a realização do jogo. Mete o relatório, a deliberação é com a Liga. Na verdade, o boicote dos jogadores do Desportivo do Niassa ao jogo com o Ferroviário de Maputo resulta da falta de pagamentos de salários, uma vez que havia sido comunicada a equipa técnica pelo menos 24 horas antes da recepção dos locomotivas da capital. Não temos salário, não temos apoio, não temos nada. A mãe está a precisar de salário. Já vão 3 meses, sempre amanhã. Quem é de direito, né? Que nos olha. O grupo decidiu não ir ao jogo, porque de lá tem então várias situações vêm se acumulando e o grupo de trabalho já está saturado. Várias vezes temos nos submetido a treinos intensivos, sem nenhuma refeição. Numa das vezes até já fomos um jogo, sem termos passado nenhum almoço e são muitas situações mesmo. Risos pela conquista de 3 pontos sem suar a camisola, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de frustração pelo episódio protagonizado pelo Desportivo do Niassa. Estamos parabéns, há várias formas de conquistar os 3 pontos, mas não seria esta a melhor forma. Nós privilegiamos muito o fair play, que é lutar nas 4 linhas com os nossos adversários, por forma que a gente consiga alcançar os pontos da melhor forma possível.
Este é o primeiro caso de falta de comparência na edição 2016 do Moçambola. A direção da Liga Moçambicana de Futebol, gestora do Moçambola, diz que os órgãos competentes irão decidir sobre as medidas a tomar no caso do boicote dos jogadores do Desportivo do Niassa. A Liga Moçambicana de Futebol diz ainda que em nenhum momento a direção do Desportivo do Niassa informou que estava a atravessar crise financeira. Nós esperamos naturalmente agora do relatório do delegado de jogo, os relatórios relacionados com este jogo, o que é que efetivamente aconteceu. E ao nível da Liga Moçambicana de Futebol, no órgão competente, será analisado e depois vamos ver quais são os passos que vão ser dados ao nível de disciplina. Mas também dizer que é lamentável esta situação, porque nós, como direção da Liga Moçambicana de Futebol, logo que tivemos a informação que o Desportivo de Niassa era o último clube a entrar para o Moçambola, porque nós sabemos que na pole da Zona Norte tivemos várias situações em que não se sabia qual seria o clube que havia de ascender ao Moçambola 2016. E este ano é que tivemos a comunicação através do ofício da Federação Moçambicana de Futebol e sabíamos que o campo não estava em condições para acolher a alta competição, jogos da alta competição e jogos profissionais do Moçambola. E que foi um assunto que debatemos ainda no telediário? Sim, debatemos aqui e nós fizemos um trabalho junto com a direção do clube, com o governo e o município de Lixinga e conseguimos que fizesse um trabalho em que o campo estivesse em condições para acolher os jogos do Moçambola. Depois seguiram os outros aspectos administrativos, que depois o seu acompanhamento dependeria, portanto, da própria direção do Desportivo de Niassa fazer chegar à direção da Liga Moçambicana de Futebol e que, infelizmente, nós não tivemos esta informação.